uma reação ao vídeo do Fábio Chaves, reagindo ao vídeo da Hannah Khalil, falando sobre veganismo. Foi um tema que teve grande repercussão na militância vegana e anti-PCs, e foi uma reação que eu achei bem problemática, porque apaga uma série de críticas relevantes que apareceram no discurso da Hannah, e eu acho que é importante a gente pontuar, sempre priorizando o debate rico, né, que pensa criticamente as coisas para além de um amor excessivo à própria causa, né? É importante a gente pensar criticamente a nossa própria causa para que a gente possa melhorar, crescer, construir horizontes outros, novos, porque toda luta tem os seus limites, os seus impasses. Então vamos lá, eu vou tentar ser breve, apesar de ser difícil ser breve, porque tem muita coisa para ser dita, mas vamos pôr alguns pontos que eu separei da fala do Fábio Chaves sobre a fala da Hannah Khalil, né? Primeiro ele vai falar dos indígenas, que usa os indígenas como argumento para deixar de ser vegana, porque veganos criticam os povos indígenas, e o Fábio Chaves diz que nunca viu ninguém falando sobre isso, e eu acho que talvez seja o caso de estar numa bolha, assim. Eu posso trazer um outro exemplo que tem muito a ver com a questão indígena, que tem a ver com o conflito de uma perspectiva vegana, que tem a ver com pessoas que vivem em cidades, em determinado contexto ocidental, né, um modo de relação específica, que para mim é o limite do veganismo, né, num certo espaço, que não quer dizer que ele é ruim, não, ele é ótimo, eu defendo essa causa, mas eu acho que essa é uma causa que tem os seus limites. Ela faz sentido dentro de determinados espaços, em outros não. E esse exemplo dos povos indígenas é um exemplo ótimo, mas dentro do movimento vegano a gente pode pensar de maneira muito clara, falando com o Fábio, né, sobre racismo religioso, por exemplo, que é algo que com certeza você já viu pessoas próximas a você repetindo coisas horríveis das religiões de matriz africana. E se você não viu, você realmente é um privilegiado, porque todo o tempo que eu estou aqui na internet, a gente escuta todo tipo de barbaridade de pessoas veganas falando sobre religiões de matriz africana, né? Isso é um exemplo, né, de pensar o limite entre o veganismo com outras perspectivas e outros povos, né? Porque o que acontece ali é uma outra cosmologia, que a ideia de animal, a ideia do que é humano, é toda uma outra categoria que está em jogo ali, que é diferente da categoria e das línguas que vem de origem cristã. É um outro modo de relação com a natureza que se estabelece. Assim como você falou dos indígenas, é um outro contexto, é um outro contexto que acontece eventualmente dentro da própria cidade, né? E que muitas vezes os veganos são incapazes de entender o seu próprio limite. E toca num ponto, inclusive, que ele aborda no final, né, que ele fica insinuando que a Hannah o tempo inteiro está esperando para deixar de ser vegana, que ela não se sente confortável de se chamar de vegana, e é uma coisa importante que a gente precisa entender, que existem muitas pessoas que não se sentem confortáveis de se chamar de vegana, porque elas sofrem racismo dentro do movimento vegano, né? E o racismo, ele não acontece só dentro do movimento vegano, ele acontece dentro de diversos espaços, mas a gente não pode silenciar o racismo que acontece dentro do movimento vegano. E racismo, por exemplo, racismo religioso, é algo que acontece constantemente dentro dos espaços veganos, e uma incapacidade de escuta, porque parte do princípio que até magia negra eu já ouvi pessoas veganas falarem, né? Então é importante a gente ter atenção a isso. E eu conheço muitas pessoas pretas, eu posso te apresentar algumas, que deixaram de se chamar vegana pelos desafios que eles enfrentam para colocar a própria raça em debate dentro desses espaços. E pessoas que se mantêm absolutamente antiespecista, com uma dieta absolutamente vegetariana estrita e militando na causa dos animais, e que se recusa a chamar de vegana por tudo que sofreu dentro do movimento. Será que ela não está apontando para um desconforto que talvez tenha a ver com isso? Será que o veganismo, todo mundo tem que se sentir confortável dentro do veganismo e a gente não pode perceber limites dentro da própria militância? É fundamental, constitutivo, para a gente construir um movimento que atinja os seus próprios objetivos, a gente pensar ele criticamente, senão é só uma afirmação sem sentido da própria posição, sem se abrir a diferença e outras escutas, né? A gente fica preso no mesmo lugar. O outro ponto que foi trazido também foi a questão da carta da SVB, a questão do Bradesco, que o Bradesco fez uma campanha incentivando uma alimentação vegetariana estrita,
e teve uma reação do agro, e depois teve um pedido de desculpa do Bradesco para o agro e uma carta da SVB depois. E assim, todo o problema dessa situação é um problema muito simples, porque ele mostra o limite de atuação de um determinado veganismo que não reconhece a conexão entre o especismo e o capitalismo. A exploração dos animais, ela é absolutamente conectada com uma forma de exploração econômica também que a gente vive no nosso mundo, né? O nosso mundo vê a natureza, e as religiões afrodiaspóricas veem isso de maneira muito diferente. Olha só, as coisas todas estão conectadas, né? A gente vê no Ocidente o mundo, a natureza, como algo à mão para ser explorado, né? E os animais estão na natureza, os animais são vistos como algo à mão para ser explorado, assim como a gente vê o petróleo como algo para a gente transformar em combustível, como a gente vê um rio como algo para transformar em energia elétrica, como a gente vê uma árvore como uma madeira que pode virar um móvel, a gente vê um animal como algo que pode, sei lá, me dar mais proteína, né? Então esse modo de pensamento extrativista que a gente tem com a natureza, a gente tem também com os animais. E o capitalismo, ele está vinculado à lógica constante do lucro, né? Incessantemente. E essa situação do Bradesco, ela evidencia os próprios limites de uma militância vegana que não é capaz de enxergar para além do seu próprio umbigo. E a Hannah está ali dizendo sobre excessos, né? Ela está falando sobre coisas nas quais a maior parte da militância vegana não é capaz de enxergar. E essa reação, de alguma forma, mostra que talvez você também não esteja enxergando, Fábio. E eu me coloco aqui completamente aberto a conversarmos sobre isso, como já coloquei outras vezes. Acho que seria ótimo. O outro ponto que ele levanta é que ela estaria falando, criticando determinados espaços como a SVB por se focar apenas nos animais de corte e esquecer todos os outros. Claro, com certeza, isso é um fato, porque se a gente não pensa a crítica ao especismo junto da crítica ao capitalismo, a gente denega todo o problema ambiental, e a crise ambiental ecológica que a gente vive, a emergência climática, ela mata animais também, né? Os animais da floresta que está sendo queimada, que tem a ver com o gado, mas os animais dos oceanos que são poluídos pelo plástico, por exemplo, de empresas como a Coca-Cola, que a gente vê pessoas dizendo que Coca-Cola é vegana, não sei o que é vegano. E como é que a gente pode dizer que uma indústria que mata animais em série, ela é vegana? É um veganismo muito limitado, né? Que tem um limite, que pensa no porquinho, na galinha, na vaquinha, mas é incapaz de olhar para a diversidade que excede isso, né? Então, o que está sendo colocado aqui não é que isso não é importante. Eu acho que é importante a gente pensar, eu acho que é um movimento que tem a sua relevância internamente nas cidades e tal, mas é um movimento limitado. E a gente precisa pensar além disso para conseguir efetivamente pensar nos animais. Pensar nos animais. Quando você se limita a isso, você está pensando em alguns animais e denegando a existência de outros. Um ponto. O outro ponto é que se todo mundo virar vegano não vai adiantar nada. E, de novo, é a mesma coisa da questão anterior. De fato, se todo mundo virar vegano, os animais vão continuar a morrer incessantemente até as extinções dele. A extinção em massa vai continuar acontecendo. Isso é um fato, tem muita evidência que aponta para isso, como o que produz essa crise que a gente está vivendo e que a nossa espécie produz uma eliminação massiva das vidas selvagens tem a ver com o modo de vida. O modo de vida que vai muito além do consumo de carne, né? Que tem a ver com os combustíveis fósseis, com uma relação extrativista com a natureza, que o nosso modo de vida, para além de comer ou não animais, produz. Então, se todo mundo virar vegano, os animais vão continuar sendo extintos, um atrás do outro. Vai dar uma apaziguada pontual, mas a tendência é que isso continue. Por quê? Porque a gente tem que pensar criticamente o nosso sistema econômico-político. Depois ele fala que ele foi citado, né, como alguém que fala do veganismo e foi se defender, né, que ele fala de temas relevantes para o veganismo. Eu acho que tem muitas coisas importantes, né? Eu aprendi muito vendo o conteúdo dele sobre o que é, o que não é, o que comer e o que não comer, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente precisa também dar um passo atrás e colocar críticas a determinadas situações para a gente pensar o que vem depois, né? Então, eu acho que se a gente quer pensar em temas relevantes,
interessante. Talvez uma conversa profunda sobre esses temas, né, que toque na raiz do problema, seja algo interessante, né? Mas que a gente coloque as questões profundamente na complexidade que tem, né? Porque essas coisas são muito complexas. A gente está lidando com estrutura social, né, com um modo de relação com a natureza, modo de relação com os animais. Então, as soluções não são simples, elas são complexas. E talvez essa conversa seja muito mais interessante do que pensar a polêmica do dia. Quem deixou de ser vegana hoje? Quem vai deixar de ser vegana amanhã? X deixou de ser vegano, vou fazer um vídeo. Outra deixou de ser vegana, vou fazer um vídeo. Outra deixou de ser vegana, vou fazer um vídeo. Sem teoria não tem prática, sem prática não tem teoria, as coisas andam junto. Tinha muitos pontos que eu podia responder, esse vídeo já está grande, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Eu coloquei aqui alguns questionamentos sobre a fala do Fábio, sobre a fala da Hannah, né? Que eu acho que são os mais importantes, e abrir um espaço para a gente conversar. Então quem quiser comenta aí, né? Ele ficou interpretando muito a forma que ela falou, se ela vai deixar de ser vegana, se parece que ela está deixando de ser vegana. Disse que ela ficou eu, mas ao mesmo tempo me parece que o vídeo dele também foi eu isso, eu fiz aquilo, eu nunca vi gente assim, eu nunca, sempre também partindo desse lugar, né? Então eu acho que o interessante não é também eu ficar pensando o jeito que ele falou ou não, o jeito que ela falou ou não, é a gente debater concretamente essas ideias, né? O que tem de ideia aí, para além de julgar a forma do discurso de cada um, vamos discutir as ideias, né? O que está sendo colocado, e de maneira franca, justa, de boa, né? Enfim, esses são alguns dos comentários que eu queria fazer. Enfim, quem escutou aqui até agora, muito obrigado pela escuta.